Sou Bruno Neves e jogo no Águia de Gaia. Como é que tu começaste no futebol? Não me engano, tinha 6, 7 anos. Comecei no Alveira de Douro, de um convite na altura de um funcionário da minha antiga escola, quando era pequenino. Não tinha avançado, só que fui passando por vários clubes, até chegar ao Salgueiros e virei guarda-redes e até agora onde estou. Mas tive sempre o objetivo de jogar futebol. Nunca pensei que ia chegar tão longe como que cheguei, mas o sonho continua ainda. Porquê o Salgueiros? Não ouvi. Porquê o Salgueiros? Porquê que tu escolhes o Salgueiros? Na altura eu tinha saído de Coimbrões, tinha tido dispensado de Coimbrões e o único que me abriu as portas foi o Salgueiros. Na altura eu era defesa central, sei que num dia num torneio com um guarda-redes eu ia oferecer para a baliza e lá fiquei. Como é que te correu a experiência no Salgueiros? Foram duas épocas e meia muito boas, onde evolui muito, conheci pessoas incríveis, como diretores, colegas, treinadores, onde me ensinaram metade do que eu sei até hoje e agradeço muito o que fizeram para mim. Porquê que tu sais do Salgueiros e te mudas para o Avintes? Porque na altura era longe do meu pai e o meu pai não tinha horário certo no trabalho e eu como moro na Beira de Douro a 20 era mais perto, quando estava para a Beira de Douro outra vez, foi a 20, uma porta nova que abriu na altura e eu tentei experimentar uma nova experiência e correu bem. Como é que te corre a experiência no Avintes? Correu muito bem, lá está, uma 20 foi o clubes, e agora, tirando a 20, o clube que eu estou agora foi o clube que mais me ajudou, onde sim aí pude realmente mostrar o que eu sabia, porque nunca cortaram umas pernas, como costuma-se dizer, sempre me deixaram fazer o que eu gostava e foi onde, felizmente, nasceu a minha irmã e foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, foi no A20. Porquê que se dá a saída do Avintes e como é que te chega a geração Benfica de Matosinhos? Porque na altura eu tinha um treinador que era o Pedro, era um senhor que agora está no Alfenense até, que falou com o meu pai e tinha pouco por o coisa que eu ia para o Benfica Matosinhos, podia ir ao Benfica Lisboa mesmo e para lá jogar. E eu e o meu pai achamos que era uma oportunidade até única e tentei a minha sorte. Mas afinal não correu bem e fui uma vez a Lisboa só e não fiquei. Na mesma essa experiência na geração Benfica de Matosinhos, como é que classificas essa experiência? Foi uma experiência muito diferente de estar habituado, porque está habituado só a treinar e ir para casa, ali não, ali já mais cedo. Tinha outras coisas, como jogos, acampamentos, torneios que eu não estava nada habituado e era métodos de treinamento muito diferente do que estava habituado. Eu estava habituado a método mais com a equipa, e o Benfica tinha muito só guarda-redes. Eu tinha 3 treinos por semana, 2 deles eram só para mim para guarda-redes. Pegou outra que era para a equipa para nos habituar para domingo jogarmos. Mas foi uma experiência muito diferente de estar habituado e valeu a pena. Porquê que tu sais da geração Benfica de Matosinhos e te mudas para o Candal? Na altura houve umas situações lá, porque eu estava a jogar e eu de repente parei de jogar
E o meu pai achou melhor eu vir para Gaia outra vez e também muito à custa do trabalho, porque o meu pai nesse período deixou de trabalhar à noite, começou a trabalhar mais de dia e não tinha tanto tempo para ir aos treinos e falhava muitos deles. E eu porque aí encostei e achei melhor ir para um clube que eu sabia que tinha boleia para ir para o treino e vir. Como é que foi essa experiência no Candal? Foram 3 anos incríveis, muito incríveis. Eu andei, um dos meus grandes passos foi subir um escalão acima. Na altura eu tinha 13 anos, fui para o sub-15. Conheci pessoas incríveis, como por exemplo, o Ismael, é um homem com um coração muito bom. Um grande mister que eu tive era o Mister Penetra, que é hoje MR, César Estrela. Como outro mister, o Mister Branquinho também. E foi, é como eu digo, foi se calhar o clube que até hoje me fez mesmo ser o que eu sou. Porque era o clube que eu sabia que eu precisasse de alguma coisa, eles tinham para mim, tinha um problema familiar ou mentalmente eu pessoalmente sabia que eu podia me ajudar. Um clube que nunca me deixou ir abaixo, por muito que eu podia estar mal, nunca me deixou ir abaixo. E eu onde tenho muito carinho por esse clube e sempre vou ter, é um carinho que ganhei e vou manter até sempre. Mas tu sais do Candal e chega-te o Oliveira do Douro. Porquê que esta mudança acontece? O Alvirador porque eu tinha um objetivo que era começar tudo de novo, porque eu não estou nesse Candal para Viradouro. A minha vida deu meio que uma cambalhota, como se me dizer, e eu achei por bem começar tudo de novo. Começar quando comecei. Não era previsto, mas fui começar no Viradouro. Mas como o meu pai tomava muito tirar um café aqui à minha casa, o dono dele é diretor do Viradouro. E ele chegava com o meu pai, o pronto vem para o Viradouro. E pronto, aquele um dia eu até nem sabia que o meu pai que me veio escondido até, eu nem sabia como é que estava a ir, que ele, hoje vem comigo, e eu pronto, fui, e quando fui a ver estava no Viradouro, gostei imenso e lá fiquei, e foi uma época e meia muito boa. E porquê que tu sais do Oliveira do Douro e chega o Águias de Não Gaia? estou a ouvir? Porquê que tu sais do Oliveira do Douro e te chega o Águias de Gaia? Porque no Viradouro porque eu tive um relacionamento, pronto, relacionamento amoroso, como assim dizer, não correu muito bem, onde eu perdi muito a cabeça, não tive cabeça para nada e estive muito perto de desistir do futebol, muito mesmo. Só que eu sabia que tanto que no Beiradouro não ia estar a fazer nada, porque como eu estava mentalmente não me dava, quase não conseguia comer nem nada e decidi ir para um clube mais baixo e que se soubesse que podia-me recompor ali e também por tudo também que o Águias me disse que eu podia chegar onde cheguei, que é meio para sénior, sempre me prometeram-me, disseram que eu podia chegar ali e cheguei, felizmente cheguei. E como é que te está a correr a experiência no Águias de Gaia? Das melhores experiências que tive até agora. A parte de Candal foi está a ser a melhor. Conheci mesmo pessoas que eu não mudava, vou ser sincero, joguei contra muitas vezes, tivemos várias discussões, não mudava com ela, até achava que esse aqui é um bocado marrento e tudo, e eu não mudava mesmo com eles. Mas conheci-o no Águia e garanto que são pessoas incríveis, pessoas que sabem o que fazem, são pessoas que é como eu gosto, que é amigos, mas fora de campo. Dentro de campo não há amizades, e eu sou muito assim. Amigos dentro de campo não há amizades, é tudo no limite. E o Águias ofereceu-me tudo, eu tudo, mesmo tudo mesmo. Ofereceu-me a casa também que eu não tinha. No Águias senti-me seguro, senti que podia estar bem ali sem
tenho obrigação. Eu tinha aquela obrigação e que eu tenho de jogar bem. Eu tenho de jogar bem, tenho de treinar com tudo. Sabia que não tinha sempre de dar-me ao máximo. Como ninguém é perfeito, ninguém tinha dias perfeitos. Eu sabia que, mesmo não tendo um dia perfeito, eu lá podia esvaziar um bocado a cabeça. E é como eu digo, foi muito aquela coisa de não ter pressão em cima de mim. Eu sou uma pessoa, admito, sou uma pessoa com pressão às vezes, eu fico abaralhado. E como o Candal, como o Oliveira de Douro, eu jogo muito à base da pressão. É como o Brandes. Uhum. E eu não me adapto muito bem a isso da pressão. E por isso decidi vir para um clube que eu sei que não tenho pressão nenhuma e que posso fazer o que me apetece, entre aspas. Como é que foi para ti representar a seleção de Gaia? Foi uma semana incrível mesmo. Quando incrível, mesmo incrível. Eu lá tinha ido uma vez ao Sub-14 na altura, só que como entrou o Covid não deu. Íamos a Espanha na altura, ainda me lembro. Estava todo feliz. O meu cano apareceu a segunda hipótese, eu nem pensei 2 vezes. E foi uma semana onde, se calhar, digo, fui mesmo eu próprio com eles. Por muito, deixei-me um bocado fora de lado. Foi um torneio na Maia, me deixou um bocadinho fora de lado. Fiquei mais a me divertir, em ser eu mesmo. E onde conheci jogadores, lá está, com enorme qualidade. Um deles, já sabe, que é um Gonçalo Magalhães, é um jogador incrível. E uma pessoa, altamente, uma pessoa que eu sei que posso confiar com ela. Como entre outros, também revi muito carinho na outra Viradouro, do Candal, antigas amizades que eu tinha, e tenho aí, mas cambiou há algum tempo. E um treinador também incrível, sempre disposto a ajudar e a animar-nos. Eu ser Ernesto, é um treinador incrível e que lhe agradeço muito porque quando fui à seleção mentalmente não andava muito bem, problemas que andam a acontecer e eu consegui-me animar. Uhum. Como é que foi a tua reação quando soubeste que foste chamada à seleção de Gaia e o sentimento que tu também tiveste quando sabes que és chamado? Isso foi importante para ti? Foi muito importante. Como eu disse, não estava na minha melhor fase. Andava muito inciso, ficava muito bom, não ficava. Estava com bons jogos e por acaso eu soube a convocatória, é uma história muito engraçada. Eu tinha visto a convocatória da AFA Porto e fiquei naquela, ok, porque dois amigos que estavam comigo foram à AFA Porto. Eu fiquei naquela, ponto, eu já não vou então. E cheguei à escola e desceu-me toda a abraçar-me, a dar-me parabéns. Eu não faço anos hoje. E depois eles mostraram-me que afinal tinha sido convocado. Cheguei a casa, o meu pai também deu-me um abraço enorme. O meu pai, apesar de ter há pouco tempo comigo, porque eu trabalho muitas vezes, é-me um maior apoio, ajuda-me em tudo e é um amor pai e filho muito grande mesmo. E foi ele que sempre me apoiou em tudo, foi ele que me sempre disse: dá o teu máximo. A seleção não é um clube, é para se divertir, é para joga e faz aquilo que sabes, não tenta inventar. E foi uma notícia incrível que eu chorei, vou admitir, chorei porque não contava, não tinha sido chamado a primeira vez, não contava ter sido chamado a segunda e foi muito bom. Qual é assim a história de balneário que tu tenhas que possas contar? A história de balneário que tu possas contar. Tenho muitas, vou tenho muitas, mas se calhar a melhor foi, foi no Candal. Na altura, não, foi no Benfica, é melhor. Na altura estávamos em quinto lugar, deixamos o intervalo, estávamos a perder. E não estamos todos tristes. O nosso objetivo era ficar no top 3. Qualquer equipa gosta, era no nosso objetivo. Tínhamos 3 já de ver o Unicef. E só bem no intervalo,
que a equipa que em quarto e em terceiro estava a perder e na opção que ela perdessem e o segundo lugar perdesse. O segundo lugar joga depois de nós. E toda a gente quase a chorar. Foi aquele sentimento que podiam ter feito mais. A chorar. E de repente chega lá um diretor e diz: vocês afinal ficaram em segundo lugar. Porque o segundo lugar tinha desistido. Que alguma hora ficou sem jogador nenhum e desistiu. E foi uma risada, porque eram uns a chorar, outros a chorar de alegria. Ou que era o Martinho, subiu em cima da parede e depois a cantar sem camisola e tudo. É uma festa. E nesse dia chegámos à segunda parte do jogo, com 5 minutos de atraso. Focámos no stand, no nosso objetivo, foi com o nosso objetivo, que até esquecemos. Tínhamos estado no intervalo do jogo, então no final do jogo e foi incrível. Aquela felicidade de saber que tivemos trabalho cumprido foi muito bom. Até onde é que tu, se quiseres, vais contar mais alguma história ou... Essa história, por acaso, ainda é recente. Foi no Águias. É recente. Foi num jogo. Foi no fim de semana. Uma história. Não é muito de rir, é uma história onde noto onde há união e há amizades. No jogo só fomos 11 certinhos ao jogo. Não tínhamos banco. Mesmo assim, lutamos todos como uma equipa. Chegando ao intervalo, sabendo mesmo que uns estavam todos rotos, notava-se na cara deles a rirem-se, olham para os outros, contarem piadas, a esconderem a sapatilha de esteiras, brincando com os outros. Notei que ali havia uma equipa, há uma família mesmo. Deixar ao final do jogo e saber, mesmo perdendo, estavam-se a rir. Não, óbvio que ninguém gosta de perder, mas sabendo que deram tudo e sabiam que não ganhámos porque não tínhamos mais banco. E a outra equipa, felizmente, tinha. Nós não tínhamos. Mas é histórias que nunca vou esquecer, como história de rir. História que eu digo, como é que aconteceu? História de união, mostra que afinal num clube não é preciso fazer qualidade, preciso ser união, umas amizades, podemos contar. E é assim. Até onde é que tu pretendes chegar no futebol e até onde é que tu pretendes chegar no Águias de Gaia? O objetivo no Águias de Gaia já foi cumprido. Infelizmente, muito felizmente, era chegar à equipa sénior. Já joguei. No futebol eu sei que não chego muito longe. Sei disso, tenho noção disso. Não sou nenhum daquele que sonha muito alto, porque eu sei que mais longe que isso não vou chegar. Por muito que possa ser muito bom, possa ter uma raça incrível, não sei como chegar longe. Infelizmente o mundo de futebol agora atualmente pensa muito nas alturas, não pensa na qualidade, do meu ponto de vista. Eu sei que no máximo posso chegar a um campeonato nacional de séniores, ou até mesmo ficar para a primeira divisão sénior, já vou ficar muito feliz. Em quem fico no meu trabalho, fico com aquilo que mais gosto de fazer, que é jogar futebol, e lhe garanto, fico muito bem. Mais que isso não sei. És feliz? A última pergunta é se és feliz. É a opção de ser todos os dias e é a mensagem que eu passo para meus colegas. E é, não viva do futuro, viva o momento. O momento é que faz feliz, não é o futuro.